Bíblia para Crianças apresenta Quando Deus Criou Todas as Coisas. Quem nos criou? A Bíblia. Palavra de Deus conta como a raça humana começou. Há muito tempo, Deus criou o primeiro homem e o chamou de Adão. Deus criou Adão com o pó da terra. Quando Deus deu o sopro da vida em Adão, ele começou a viver. Ele estava num lindo jardim chamado Éden. Antes que Deus criasse Adão, ele criou um mundo lindo com coisas maravilhosas. Deus criou cada detalhe, as montanhas e as planícies, as flores perfumadas e as grandes árvores, os pássaros com plumas brilhantes e abelhas com seu zumbido, baleias pulando no oceano e as vagarosas lesmas. De fato, Deus criou todas as coisas que existem, todas. No começo, antes que Deus criasse todas as coisas, não existia coisa alguma, a não ser Deus. Não existiam pessoas, lugares ou coisas, nada, nem luz, nem escuridão, nada em cima, nada embaixo. Não havia ontem, nem amanhã. Havia somente Deus, que não teve começo. Então Deus entrou em ação. No começo, Deus criou os céus e a terra estava vazia e sem forma. Havia escuridão por todo lado. Então Deus disse: haja luz. E a luz passou a existir. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. E houve noite e manhã no primeiro dia. No segundo dia, Deus criou as águas dos oceanos, mares e lagos sob o firmamento. No terceiro dia, Deus disse: haja uma parte seca na terra. E assim aconteceu. Deus também ordenou que a grama, as flores, a vegetação e as árvores aparecessem. E assim aconteceu. E houve noite e manhã no terceiro dia. Então Deus criou o sol, a lua e muitas estrelas, tantas que ninguém consegue contá-las. E houve noite e manhã no quarto dia. As criaturas do mar, os peixes e os pássaros, foram os próximos da lista de Deus. No quinto dia, ele criou o grande peixe-espada e as pequenas sardinhas, os avestruzes e os sabiás. Deus criou todos os tipos de peixes para viver na água e todos os tipos de pássaros para viver na terra, nos céus e no mar. E houve noite e manhã no quinto dia. Depois disso, Deus falou de novo. Ele ordenou que a terra tivesse criaturas vivas. Todos os tipos de animais, insetos e répteis passaram a existir. Os tremendos elefantes e os castores, agitados macacos e crocodilos desajeitados, insetos voadores, longas girafas e manhosos gatinhos. Todo tipo de animal foi criado por Deus naquele dia. E houve noite e manhã no sexto dia. Deus criou algo mais no sexto dia, algo muito especial. Tudo estava pronto para o homem. Havia comida no campo, animais para servir, e Deus disse: vamos fazer o homem à nossa imagem, que ele comande todas as coisas da terra. Então Deus criou o homem à sua imagem. À sua imagem, Deus o criou. Deus disse a Adão: coma o que quiser do jardim, mas não coma da árvore do bem e do mal. Se você comer daquela árvore, certamente morrerá. E Deus disse: não é bom que o homem fique sozinho. Eu vou fazer para ele alguém que o ajude. Deus trouxe todas as aves e feras até Adão. Adão deu nome a todas elas.
Ele deve ter sido muito inteligente para fazer isso. Mas entre todos os pássaros e animais domésticos e selvagens, ninguém era adequado para Adão. Deus fez Adão cair em um sono profundo. Removendo uma costela dele, Deus fez a mulher a partir da costela de Adão. A mulher que Deus criou era a companheira perfeita para Adão. Deus criou todas as coisas no sexto dia. Então Deus abençoou o sétimo dia e criou o dia de descanso. No jardim do Éden, Adão e Eva, sua esposa, obedeciam a Deus e viviam a perfeita felicidade. Deus era o Senhor, o provedor e amigo. No jardim do Éden, Adão e Eva, sua esposa, obedeciam a Deus e viviam a perfeita felicidade. Deus era o Senhor, o provedor e amigo. Esta história da Bíblia nos fala sobre nosso maravilhoso Deus que nos criou e quer que nós o conheçamos. Deus sabe que nós temos feito coisas ruins que chamamos de pecado. A punição para o pecado é a morte. Mas Deus ama tanto você que Ele enviou o seu único Filho, Jesus, para morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados. Jesus voltou a viver e foi para sua casa no paraíso. Se você acreditar em Jesus e pedir a Ele para perdoar os seus pecados, Ele perdoará. Ele virá viver em você hoje e você viverá com Ele para sempre. Se você acredita que isso é verdade, diga isso ao nosso Deus. Querido Jesus, eu acredito que você é Deus e se transformou em homem para morrer por meus pecados, e agora você está vivo de novo. Por favor, entre em minha vida e perdoe meus pecados, para que eu possa ter uma nova vida e um dia vá morar com você para sempre. Me ajude a obedecer e viver para você como seu filho. Amém. O início da tristeza do homem. Deus criou todas as coisas. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, ele vivia no jardim do Éden com a sua esposa, Eva. Eles eram felizes obedecendo Deus e gozando de sua presença até que um dia... Foi Deus quem disse que vocês não deviam comer daquela árvore? Perguntou a serpente a Eva. Nós podemos comer de todas as frutas, menos aquela, respondeu ela. Se nós comermos ou tocarmos naquela fruta, nós morreremos. Vocês não vão morrer, retrucou a serpente. Vocês se tornarão como Deus. Eva queria aquela fruta. Ela escutou a serpente e comeu a fruta. Depois que Eva desobedeceu a Deus, ela levou Adão a comer também. Adão deveria ter dito: não, eu não vou desobedecer à palavra de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles sabiam que estavam nus. Costuraram tangas com folhas de uma figueira, se cobriram e se esconderam da presença de Deus. Numa suave brisa de fim de tarde, Deus foi ao jardim. Ele sabia o que Adão e Eva tinham feito. Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. Deus disse: que a serpente seja amaldiçoada. A mulher terá dores quando nascerem os seus bebês. Adão, por causa do seu pecado, a terra será amaldiçoada e produzirá espinhos e ervas daninhas. Você terá que trabalhar duro para conseguir sua comida todos os dias. Deus expulsou Adão e Eva para fora do maravilhoso jardim. Por causa do pecado deles, eles foram separados da presença do Criador da vida. Deus criou espadas de fogo para mantê-los fora. Deus fez casacos de pele para Adão e Eva. Onde será que Deus achou as peles para os casacos?
Com o tempo, a família de Adão e Eva foi formada. O primeiro filho, Caim, era agricultor. O segundo, Abel, pastor de ovelhas. Um dia, Caim levou a Deus alguns frutos da terra como oferta. Abel levou o que tinha de melhor de suas ovelhas como oferta. Deus se agradou da oferta de Abel. Deus não se agradou da oferta de Caim. Caim ficou muito aborrecido, mas Deus disse: se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. O ódio de Caim não diminuiu. Algum tempo depois, ele atacou Abel no campo e o matou. Deus disse a Caim: onde está seu irmão Abel? Eu não sei, disse Caim, mentindo. Por acaso sou o guardião do meu irmão? Deus castigou Caim, tirando sua habilidade de cultivar e fazendo dele um andarilho. Caim saiu da presença de Deus. Ele casou com uma filha de Adão e Eva. Eles formaram uma família. Depois disso, os netos e bisnetos de Caim povoaram a cidade que ele tinha fundado. Enquanto isso, a família de Adão e Eva crescia rapidamente. Naqueles dias, as pessoas viviam muito mais que hoje. Quando seu filho Sete nasceu, Eva disse: Deus me deu Sete no lugar de Abel. Sete foi um homem de Deus que viveu 912 anos e teve muitos filhos. As pessoas na terra ficaram cada vez mais perversas, uma geração após outra, até que finalmente Deus decidiu destruir os homens e todas as criaturas e aves. Mas um homem agradou a Deus. Esse homem era Noé, um dos descendentes de Sete. Noé era justo e obediente. Ele andou com Deus. Ele também ensinou seus 3 filhos a obedecer a Deus. Então Deus planejou usar Noé de um modo estranho e muito especial. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Noé e o dilúvio. Noé era um homem que adorava a Deus. Todos os outros homens desobedeciam a Deus. Um dia, Deus disse algo muito perturbador: eu destruirei esse mundo podre. Deus disse a Noé: somente sua família será salva. Deus avisou a Noé que uma grande enchente iria cobrir a terra. Construa uma arca de madeira, um navio grande para sua família e muitos animais, ordenou a Noé. Deus deu a Noé instruções precisas. Noé ficou muito preocupado. As pessoas provavelmente caçoaram de Noé quando ele explicava a razão para construir a arca. Noé continuou sua tarefa e também continuava a falar de Deus para as pessoas. Ninguém escutava. Noé tinha muita fé. Ele acreditava em Deus mesmo que nunca tivesse caído chuva antes. Depois de algum tempo, a arca ficou pronta para receber pessoas, animais e suprimentos. Primeiros animais. Deus trouxe 7 casais de algumas espécies, um casal de outras, pássaros grandes e pequenos e todos os tipos de animais se dirigiram para a arca. Certamente algumas pessoas ofenderam Noé durante a entrada na arca. Essas pessoas não tinham parado de pecar contra Deus. Eles não pediram para entrar na arca. Por fim, todos os animais e pássaros estavam a bordo. Entre na arca, Deus disse a Noé, você e sua família. Noé, sua esposa e seus 3 filhos entraram na arca. Então Deus trancou a porta. E choveu. Uma grande tempestade inundou a terra por 40 dias e 40 noites. A enchente inundou vilas e cidades,
Quando a chuva parou, até os montes estavam debaixo d'água. Tudo que respirava tinha morrido. À medida que a água subia, a arca flutuava. Pode ser que dentro da arca estivesse escuro, um pouco apertado, e isso podia até causar medo, mas a arca abrigou Noé do dilúvio. Depois de 5 meses flutuando, Deus enviou um vento seco. Vagarosamente, a arca parou no topo das montanhas de Ararat. Noé ficou dentro da arca por mais 40 dias, enquanto a água abaixava. Noé enviou um corvo e uma pomba pela janela no topo da arca. A pomba não achou nenhum lugar seco e voltou para Noé. Uma semana depois, Noé tentou novamente. A pomba voltou com uma folha de oliveira. Na semana seguinte, Noé sabia que a terra estava seca, porque a pomba não voltou. Deus disse a Noé que era hora de sair da arca. Juntos, Noé e sua família desembarcaram todos os animais. Noé ficou muito agradecido. Ele construiu um altar e adorou a Deus que tinha salvado sua vida e de sua família do terrível dilúvio. Deus deu a Noé uma promessa maravilhosa. Nunca mais ele mandaria a chuva para julgar o pecado do homem. Um arco-íris foi o sinal da promessa de Deus. Noé e sua família recomeçaram suas vidas após o dilúvio. Com o tempo, seus descendentes repovoaram a terra. Todas as nações do mundo são descendentes de Noé e de seus filhos. Deus prova o amor de Abraão. Uma noite, Deus deu a Abraão uma ordem estranha. Era um teste para ver se Abraão amava mais seu filho Isaque do que a Deus. Tome seu filho Isaque e ofereça-o em holocausto. Deus mandou. Oferecer Isaque? Sacrificar seu filho? Como foi difícil para Abraão. Ele amava muito seu filho. Mas Abraão tinha aprendido a confiar em Deus, mesmo quando ele não entendia. Pela manhã, ele partiu para o monte de sacrifício com Isaque e 2 servos. Antes de sair, Abraão cortou pedaços de madeira para fazer fogo para o holocausto. Abraão se preparava para obedecer a Deus. 3 dias depois, eles se aproximaram do monte. Fique aqui, disse Abraão aos seus servos. Vamos ir e adorar, e vamos voltar para vocês. Isaque carregou a lenha. Abraão carregava o fogo e uma faca. Onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque perguntou. Deus proverá para si o cordeiro, Abraão respondeu. Os 2 chegaram ao lugar exato escolhido por Deus. Lá Abraão construiu um altar e arrumou a lenha para queimar o sacrifício diante de Deus. Abraão tinha construído muitos altares. Certamente este foi o mais difícil de todos. Abraão amarrou Isaque e colocou seu amado filho sobre o altar. Iria Abraão obedecer a Deus e sacrificar seu querido Isaque, seu único filho? Sim, a lâmina da faca cintilava quando Abraão a levantou bem alto. Seu coração estava partido, mas Abraão sabia que ele deveria obedecer a Deus. Pare! O anjo do Senhor gritou. Agora eu sei que temes a Deus. Você não poupou seu filho, o seu único filho de mim. Vendo um carneiro nos arbustos, Abraão desamarrou Isaque e sacrificou o carneiro em seu lugar. Talvez Isaque pensara, Deus proveu para si um cordeiro, assim como meu pai disse. Enquanto pai e filho adoravam, o anjo do Senhor falou a Abraão. Através de seus filhos, todas as nações serão abençoadas, porque você o obedeceu.
Um dia Jesus nasceria através dos descendentes de Abraão. Abraão e Isaque voltaram para casa. Algum tempo depois, a tristeza veio. Sara morreu. Abraão perdera a esposa e Isaque a mãe. Após o funeral, Abraão enviou seu melhor servo para procurar uma esposa para Isaque. O servo foi na sua antiga terra natal para encontrar uma esposa entre os parentes de Abraão. O servo pediu a Deus um sinal. A moça que oferecer água para mim e os camelos será a certa para Isaque. Imediatamente Rebeca se ofereceu para dar-lhes água. Ela era uma parente de Abraão. O servo sabia que Deus havia respondido sua oração. Rebeca deixou sua família para se casar com Isaque. Ela confortou-o depois que sua mãe morreu. Como Isaque a amava! Bíblia para Crianças apresenta Jacó, o Enganador. Deus alguma vez enviou um bebê para sua família? Como é excitante! Isaque e Rebeca devem ter sido duplamente felizes. Deus daria-lhes gêmeos. Os bebês lutavam dentro de Rebeca. Quando ela orava, Deus dizia que seus 2 filhos seriam 2 nações e o mais novo seria o maior. Normalmente o primogênito era o maior. Finalmente os bebês nasceram. Os gêmeos não eram semelhantes. Esaú, o menino mais velho, era muito peludo e cresceu para ser um caçador habilidoso. Jacó tinha a pele lisa e gostava de trabalhar em torno de casa. O pai, Isaque, amava mais a Esaú. A mãe favorecia mais a Jacó. Um dia, Esaú estava com fome. Dê-me comida, disse Esaú. Venda-me seu direito de nascença, exigiu Jacó. Esaú não se preocupava com as promessas de Deus para o primogênito. Ele fez o acordo com Jacó. Agora Jacó seria o chefe da família quando seu pai morresse. Deus falou a Isaque uma noite: Eu sou o Deus de teu pai, Abraão. Eu estou com você. Abençoarei os seus descendentes. Embora Isaque adorasse a Deus, seu filho Esaú casou com 2 esposas dos hititas, um povo que não se preocupa com Deus. Isaque envelheceu. Por favor, traga-me a carne fresca, disse a Esaú. Então eu te abençoarei. Esta bênção especial foi do pai para o primogênito. Esaú saiu correndo para caçar, mas Rebeca tinha ouvido. Ela queria que Jacó fosse abençoado. Rebeca tinha um plano. Enquanto ela rapidamente fazia o cozido para seu amado Isaque, Jacó colocava a roupa de Esaú e colocava peles de animais peludos em suas mãos e pescoço. Isaque já não via bem. Talvez pudessem enganá-lo. Jacó trouxe a comida para Isaque. Sua voz é de Jacó. Isaque disse, mas as mãos são de Esaú. Depois de ter comido o alimento, Isaque abençoou o filho ajoelhado diante dele. Logo após Jacó sair, Esaú chegou a Isaque. Aqui está a sua comida, disse ele. Isaque sabia que ele fora enganado. Eu não posso mudar a bênção, ele chorava. O coração de Esaú se encheu de ódio. Ele então decidiu matar Jacó. Rebeca ouviu as ameaças de Esaú. Vá para a casa de seu tio, disse Jacó, até que seu irmão se esqueça do que você fez. Isaque concordou que Jacó deveria procurar uma mulher da família de sua mãe. Então Jacó saiu de casa. Naquela noite, Jacó parou para dormir com uma pedra de travesseiro. Talvez ele estivesse sozinho, talvez com medo,
Mas ele não estava sozinho. Deus falou com ele em um sonho maravilhoso. Eu sou o Deus de seus pais, Abraão e Isaque. Eu estou com você. Eu te darei esta terra. Através da sua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Depois que Deus falou, Jacó acordou. Ele estava com medo. Labão, que era o tio de Jacó, o acolheu. Jacó amava sua prima Raquel e serviu Labão 7 anos para que ele pudesse se casar com ela. Mas na noite de núpcias, Labão enganou Jacó. Esta é Léia, não Raquel, Jacó reclamou. Você me enganou. Labão respondeu, a filha mais velha deve se casar primeiro. Agora, se quiser se casar com Raquel, deve me servir mais 7 anos. Jacó concordou. Talvez se lembrara da sua própria astúcia com Isaque e Esaú. Jacó teve 11 filhos. Conforme os anos passaram, ele desejava levar sua família de volta para Canaã. Seus pais estavam lá. Mas como Esaú havia prometido matá-lo, era seguro. Um dia Deus lhe disse para voltar. Jacó reuniu sua família e rebanhos para o rumo de casa. Que viagem foi essa? Esaú foi ao encontro de Jacó com 400 homens, mas ele não queria machucar Jacó. Ele correu ao encontro de Jacó e lhe deu um grande abraço. Jacó e Esaú eram amigos novamente, e Jacó foi para casa em segurança. Um filho favorito que se torna um escravo. Isaque estava muito feliz. Seu filho Jacó voltara para casa. Até mesmo Esaú reconciliou-se com Jacó, o irmão que uma vez ele prometera matar. Mas os filhos de Jacó não eram felizes, porque José, seu irmão mais novo, era o favorito do pai. Os irmãos de José o odiaram mais ainda quando souberam o que ele havia sonhado. Sonhei que estávamos no campo e o meu feixe de grãos se levantou e os seus feixes se curvaram em honra diante dele. Contou-lhes José. Este sonho significava que José seria mais importante do que seus irmãos. No segundo sonho de José, o sol, a lua e as estrelas se inclinavam para ele. Até mesmo seu pai, Jacó, ficou zangado com ele por se colocar acima de seus pais e irmãos. Um dia, Jacó enviou José para o campo onde seus irmãos cuidavam de seus rebanhos. Seus irmãos o viram chegando. Vamos matar o sonhador, murmuraram. José não sabia o perigo que estava correndo. Rúben, o irmão mais velho, discordou. Nós não devemos derramar sangue, disse ele. Veja, aqui está um poço. Deixem-no ali para morrer. Rúben planejava voltar à noite para libertar José. Quando José chegou, seus irmãos o agarraram e lhe tiraram a capa colorida que Jacó tinha feito especialmente para seu filho favorito. Em seguida, eles o jogaram no poço horrível. Enquanto Rúben estava ausente, uma caravana de camelos se aproximava em seu caminho para o distante Egito. Vamos vender José, exclamou Judá, seu irmão. O acordo foi feito. Eles venderam José por 20 moedas de prata. Triste e amedrontado, José sofreu, sem poder fazer nada. Amarrado a um camelo, foi levado para longe de sua família e da sua pátria. Esta é a capa de José? Está cheia de sangue. Nós a encontramos no deserto. Os irmãos cruéis permitiram que Jacó acreditasse que um animal selvagem havia matado seu filho favorito.
Jacó rasgou as suas vestes e lamentou. Ninguém poderia consolá-lo. No Egito, José sentiu medo e solidão. Talvez ele desejasse muito ir para sua casa, mas ele não podia escapar. Era um escravo na casa de Potifar, um egípcio importante. Potifar viu que José sempre trabalhava duro e era digno de confiança. Tudo o que você faz dá certo, disse Potifar a José certo dia. Deus está com você. Eu quero que você seja o mordomo da minha casa, encarregado de todos os meus negócios e mestre de todos os meus outros servos. Deus deu a Potifar boas colheitas e muitas riquezas por causa de José. Agora José era um homem importante e ainda confiava e servia a Deus fielmente. Mas José tinha um problema. A mulher de Potifar era uma mulher má. Ela pediu a José para tomar o lugar de seu marido. José recusou. Ele não iria pecar contra Deus, traindo a confiança de Potifar. Quando a mulher tentou forçá-lo, ele correu, mas ela segurou a capa de José. O seu escravo me atacou, reclamou a mulher de Potifar. Veja, ali está a capa dele. Potifar ficou furioso. Talvez ele soubesse que sua esposa estava mentindo, mas ele tinha que fazer alguma coisa. O que ele poderia fazer? Potifar colocou José na prisão. Embora ele fosse inocente, José não ficou amargurado ou zangado. Talvez, se ele estivesse aprendendo com seus sofrimentos, que não importava o lugar onde ele estava, se honrasse a Deus, Deus iria honrá-lo, mesmo na prisão. Se você gostou desse conto, deixe seu like e compartilhe. Bons sonhos! Deus honra a José, o escravo. José foi erroneamente colocado na prisão por seu antigo mestre, Potifar. Na prisão, José foi obediente e ajudava a todos. O diretor confiava em José para organizar a vida na prisão, e porque Deus estava com José, a prisão tornou-se um lugar melhor para todos. O padeiro e o copeiro do rei estavam na prisão. Por que vocês estão tão tristes? Perguntou José a eles certo dia. Ninguém pode nos dizer o que significam nossos sonhos, responderam os homens preocupados. Deus pode, disse José. Contem-me seus sonhos. O sonho significa que em 3 dias você receberá de volta o favor do faraó, disse José ao mordomo. Lembre-se de mim e peça ao faraó para libertar-me. O sonho do padeiro trazia uma má notícia. Você vai morrer em 3 dias, disse José. Ambos os sonhos se realizaram. Mas o mordomo se esqueceu de José, até que certo dia o faraó acordou conturbado. Eu tive um sonho, ele gritou. Nenhum de seus homens sábios podem dizer o que significava o sonho. Em seguida, o mordomo lembrou-se de José na prisão. Ele então contou ao faraó sobre José. O faraó mandou chamar José imediatamente. Seu sonho é uma mensagem de Deus, disse José ao rei. O Egito terá 7 anos de abundância e, em seguida, outros 7 anos de fome terrível. Planeje agora armazenar alimentos durante os 7 anos de fartura. José aconselhou ao faraó, ou seu povo vai morrer de fome quando faltar comida. Deus está com você, Faraó declarou. Você vai assumir o comando no Egito.
como o maior depois de mim. Vieram os 7 anos de fartura, e vieram também os 7 anos de fome. A comida era escassa em todos os lugares, exceto no Egito, onde tinham sabiamente armazenado enormes suplementos. Na distante pátria de José, a família de Jacó estava morrendo de fome. Pessoas de todos os países iam ao Egito para comprar trigo. Vocês devem ir também, ordenou Jacó a seus filhos, ou vamos morrer de fome. Chegando no Egito, os filhos preparavam-se para comprar comida. Os filhos de Jacó curvaram-se diante da pessoa mais arrogante no comando do Egito. Eles não reconheceram José, seu irmão, mas José os reconheceu. José lembrou de seus sonhos de infância. Deus levantara-o acima de seus irmãos. José era muito sábio. Ele falou asperamente e manteve seu irmão Simeão como refém. Peguem a comida, vão para casa e voltem com o seu irmão mais novo, ele ordenou. Então eu saberei que vocês não são espiões. Os irmãos pensaram que Deus poderia estar punindo-os por não terem vendido José como escravo muitos anos antes. Jacó e seus filhos estavam confusos. Nosso dinheiro foi devolvido junto com o grão, e o governante disse que deviam trazer Benjamim. Jacó não iria deixá-lo ir, mas logo a comida acabou. Os irmãos tiveram que voltar para o Egito. Benjamim foi com eles. Quando José viu Benjamim, mandou seus servos prepararem uma grande festa. Os irmãos foram convidados. O seu pai está vivo e bem? Perguntou José. Talvez ele estivesse pensando em como poderia trazer toda a família para junto dele. José também queria saber se os irmãos realmente estavam arrependidos por seu pecado de muitos anos antes. Depois do banquete, ele os acusou de roubo. Para puni-lo, vou continuar a manter Benjamim como meu escravo, disse José. Meu senhor, tome a minha vida em vez da dele, implorou Judá. José sabia que Judá, que havia sugerido vendê-lo, estava realmente mudado. Não sendo mais capaz de esconder seu amor por sua família, José mandou todos os egípcios saírem. Então começou a chorar. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Espantados e com medo, os irmãos não disseram nada. José encorajou seus irmãos. Deus me fez senhor do Egito para que eu pudesse salvar suas vidas nesta fome. Vão, tragam meu pai, vou cuidar de vocês. Jacó e José foram reunidos no Egito e toda a família, e viveram lá em paz e abundância. Se você gostou desse conto, deixa seu like. O príncipe que veio do rio. O primeiro-ministro José estava morto. Todos no Egito compartilhavam a tristeza de sua família. Deus usou José, o hebreu, para salvar aquele país da fome. Ele era um líder sábio e amado, e agora ele se foi. Mais de 300 longos anos se passaram. O povo de José, os hebreus, havia se tornado uma raça poderosa no Egito. O novo faraó temia que os hebreus pudessem se voltar contra ele, então ele os tornou seus escravos. O faraó tratava os hebreus cruelmente. Ele os forçou a construir grandes cidades, mas não importava o quanto fossem maltratados pelo faraó, os escravos hebreus continuaram a crescer em número. Certo dia, uma ordem terrível veio da parte do faraó.
Todos os meninos hebreus recém-nascidos deviam ser jogados no rio Nilo. O perverso Faraó estava determinado a reduzir o número de hebreus. Ele mataria até os bebês. O que podemos fazer? Certa família deve ter se perguntado. Eles então decidiram colocar seu filho recém-nascido no rio Nilo, mas ele foi colocado dentro de uma cesta confortável à prova d'água. Levando sua preciosa carga, a pequena cesta-barco flutuou por entre os juncos. O que aconteceria com o bebezinho? De longe, a irmã do bebê observava a cesta preciosa que balançava suavemente entre os juncos. De repente, a filha de Faraó veio com suas servas até o rio para se banhar. Não havia maneira de esconder a cesta. Talvez elas não a vissem. Oh, uma cesta! Ali nos juncos! Gostaria de saber o que há dentro dela. A filha do Faraó mandou sua serva buscar a cesta. Quando ela abriu, o bebê começou a chorar. É uma criança hebraica, exclamou a princesa. Pobre coisinha, você é tão bonito. Provavelmente a filha de Faraó conversasse com o bebê do modo como fazem muitos adultos. Ela pode até ter dito cuti-cutis, em egípcio, é claro. Deus deve ter dado sabedoria especial para a irmã do bebê. Ela correu para a filha de Faraó. Devo encontrar uma mulher hebraica para cuidar do bebê para você? Vá em frente, foi a resposta. Quem você acha que a menina correu para buscar? Mãe, venha depressa! Oh, depressa! Talvez a menina nem teve tempo de explicar. Juntas, as duas correram de volta para a trilha. De volta ao rio, a filha de Faraó entregou o bebê. Cuide dele para mim, vou pagar pelos seus serviços. Chame-o de Moisés. Moisés, em egípcio, pode significar filho da água. Moisés foi devolvido a seus pais e à sua casa. Eles o ensinaram a amar a Deus e ao povo hebreu. Logo, ele iria viver no palácio com a filha de Faraó. Deus, que salvou sua vida, tinha um grande futuro planejado para o bebê Moisés. Se você gostou desse conto, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Bons sonhos!